Boa tarde, jovens. Aqui, professor Carlos Wagner, para um vídeo sobre cálculo diferencial integral. Na verdade, nós queremos aqui destacar umas aplicações do cálculo. Nós sabemos que a derivada primeira de uma função, ela tem a ver com crescimento e decrescimento da função. E a derivada segunda com a concavidade da curva, do gráfico daquela função. Então, é isso que nós queremos fazer aqui. Dada essa função f de x igual a 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, nós queremos saber os intervalos de crescimento e decrescimento, os pontos de máximo local, pontos de mínimo local e também os intervalos onde a concavidade da curva está para baixo, está voltada para baixo ou para cima, e destacar os pontos de inflexão também. Bom, para isso nós precisamos derivar a função. Primeira derivada da função f, aqui nós vamos aplicar a regra do quociente. F' de x é igual, você sabe a regra do quociente, derivada da primeira vezes a segunda função, onde a primeira é o numerador e a segunda é o denominador aqui, não é? Menos a primeira função, a função do numerador, primeira vezes a derivada da segunda, que é 2x, tá bom? Sobre o quadrado do denominador, x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Bom, derivamos a função. Agora o trabalho é arrumar isso para tornar uma forma inteligível, né? Você possa entender a função, na verdade. Então você tem aqui que f' de x é igual. Vamos multiplicar aqui usando a distributividade. Você tem 4x ao cubo menos 4x menos 2 vezes 2, 4x ao cubo, né? Isso é muito bom porque você vai poder cancelar 4x ao cubo com menos 4x ao cubo. O denominador permanece o mesmo, x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Aqui você cancela 4x ao cubo por 4x ao cubo, né? E nós ficamos simplesmente com menos 4x sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Mas eu gosto de escrever assim. Vou escrever e vou explicar por quê. Vou destacar o menos 4. E aí você tem a fração x sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui você pode ver claramente, aqui você tem a derivada primeira, né? Esse é o resultado para a derivada primeira. Você vê claramente que o que interessa para nós aqui são os sinais, o sinal da função derivada, né? Os intervalos onde ela é positiva ou onde ela é negativa, porque você sabe que quando a derivada primeira é positiva, a função aí nesse intervalo cresce, é crescente. Se ela for negativa no intervalo, então ela é uma função decrescente aí nesse intervalo. Muito bem. Então, o que nós precisamos é apenas avaliar o sinal da derivada, como ele está variando. Aqui você tem que o sinal da derivada, o do outro lado, o lado direito, esse número é sempre negativo e esse denominador é sempre positivo, exceto onde ele se anula, que aí você vai ter uma singularidade aqui, né? No caso do x igual a 1 e x igual a menos 1, tá certo? Esses pontos, na verdade, eles não estão nem no domínio da função. Se você olhar para cá, é o mesmo denominador, menos 1 e 1 não pertencem ao domínio da função. O domínio dessa função, vou pôr aqui tardiamente, né? O domínio dessa função são os números reais, excluindo menos 1 e 1. Esses dois pontos não estão no domínio da função f, tá? Menos 1 e 1. Aqui, tá pegando tudo, mas depois a gente mostra. Muito bem, isso significa que eles não vão poder ser nem pontos de máximo, nem pontos de mínimo, nem pontos de inflexão. Não vai poder ser nada, porque eles não estão credenciados para isso, né? Eles precisariam pertencer ao domínio. Muito bem. Então, o que eu estava falando é que esse denominador, nós estávamos falando que esse denominador é sempre positivo, exceto naqueles pontos x igual a menos 1, x igual a 1, que não estão no domínio, na verdade, não é?
Então aqui positivo, aqui negativo, significa que o sinal da derivada vai ser o mesmo sinal de x, né? Então vamos destacar as singularidades aqui. O f' de x é igual a zero quando x for igual a zero, né? Vou escrever isso. F' de x é igual a zero, se somente se x for igual a zero. Isso aqui é um ponto crítico, né? Ponto crítico da função. E a derivada não vai existir nos pontos menos 1 e mais 1. Então, f' de x não existe em x igual a menos 1 e também não existe em x igual a 1. Tá bom? Então, essas são as singularidades. Nós temos que avaliar o que acontece na função nesses intervalos, os intervalos delimitados por esses pontos, menos 1, 0 e 1. Tudo bem? Então, como eu sempre falo, gosto de fazer aquele esqueminha assim. Eu vou destacar esses 3 pontos, né? Menos 1, 0 e 1. Está crescendo para cá. E vou aqui avaliar o sinal da derivada. Tudo bem? Os sinais eu vou colocar aqui. Quando o sinal da derivada for positiva, significa que a função é crescente nesse intervalo. Caso ela seja negativa, ela vai ser decrescente no intervalo. Então, veja bem, aqui à esquerda do zero, o x é sempre negativo. Isso me diz que o sinal da derivada vai ser positivo do lado esquerdo, tá certo? Do lado esquerdo, o x é negativo, mas esse sinal aqui está me dizendo que x e f' têm sinais contrários, né? Então, quando x é negativo, f' é positivo. Vou marcar aqui. F' é positivo, f' é positivo. O mesmo acontece para o lado direito do zero. Quando x for positivo, a f' vai ser negativo, porque vai dar mais por menos, menos, né? Então aqui vai ser negativo. Deixa eu colorir. Então aqui nesses intervalos ela é negativa. O que significa isso? Significa que a f cresce no primeiro intervalo. A f, isso aqui é f, tá? A f cresce, continua crescendo, né? Continua crescendo no segundo intervalo. Ela decresce no terceiro intervalo e aí continua decrescendo no quarto intervalo. Aqui você já tem a resposta para a primeira pergunta. Em que intervalos a função cresce e quem são os pontos de máximo local e mínimo local, né? Na verdade, você só tem um ponto de máximo local, não tem nenhum mínimo. Você tem um ponto de máximo local quando a derivada passa de mais para menos. E aqui sugere isso, ó, de mais para menos. Ela cresce, depois chega aqui, começa a decrescer, você tem um ponto de máximo local. Então você conclui que x igual a zero é um máximo local. Tá bom? Agora, quando a derivada mantém o sinal, não tem ponto de máximo local nem mínimo local, porque ela está crescendo. E aí chega aqui, continua a crescer, não houve máximo nem mínimo. O mesmo acontece do lado direito. Aqui nesse intervalo a função decresce, depois do 1 ela continua decrescendo, então ali não ocorre nem máximo nem mínimo, né? Então você tem apenas um ponto de máximo local. Aí você responde aí. Na verdade a função cresce, vou escrever aqui, tá? F, primeiro, x igual a zero, isso já é a resposta. Primeira parte da resposta. Depois a gente vai fazer um outro vídeo falando da concavidade, tá bom? Então, resposta. X igual a zero é ponto de máximo local. Depois, f cresce, vou resumir assim, f cresce nos intervalos de menos infinito a menos 1, menos infinito a menos 1, e no intervalo de menos 1 a 0. Por que eu separei os dois? Porque o menos 1 não está no domínio da função. Então você tem que destacar isso, né? Porque no menos 1 não está acontecendo nada, na verdade. Então você separa
em dois intervalos, de menos infinito a menos 1, aqui de menos infinito a menos 1, e depois de menos 1 a 0. Menos infinito a menos 1 e menos 1 a 0. O mesmo você faz para descrever quando f é decrescente. F decresce em que intervalos? No intervalo de 0 a 1 ela decresce, e também no intervalo de 1 a infinito, porque ela vai decrescer infinitamente aqui, né? Então vai decrescer no intervalo de 1 a mais infinito, tá bom? Então vou ficar aqui com o primeiro pedaço, vou fazer um novo vídeo falando só de concavidade, tudo bem? Então, obrigado pela atenção, fiquem com Deus, volto com a concavidade. Um grande abraço.